Outubro de 1998. O presidente Fernando Henrique Cardoso acabava de ser reeleito com grande votação em primeiro turno com mais de 53% dos votos. E deixava para trás candidatos como Luiz Inácio Lula da Silva, em segundo lugar, com 31% dos votos. O jovem governador Ciro Gomes, com 11% dos votos. Enéas Carneiro, com 2% dos votos, além de outros. Vários oponentes de FHC diziam que ele estava cometendo um estelionato eleitoral e que em 99 tudo seria revelado. Pois bem, os dias passaram e chegou janeiro de 99. E já nos primeiros dias do segundo mandato do Fernando Henrique, uma perda considerável acontecia. Nada mais, nada menos que Gustavo Franco, o presidente do Banco Central, indicado por FHC, pedia a sua própria demissão. O motivo eu vou te contar nesse vídeo. Mas o fato é que a demissão dele era a semente para algo que viria no futuro bem próximo. E que é o tema do vídeo de hoje, o famoso tripé macroeconômico, que aliás virou dogma de fé para muitos políticos. Tão dogma que foi referência para todo mundo, desde a esquerda à direita. Lula, Dilma, Temer, FHC, Bolsonaro, todos adotaram ou tentaram adotar esse modelo. E nesse vídeo eu quero opinar sobre isso. O que o tripé tem de bom e o que tem de ruim. Sim, você que acompanha o canal já percebeu que eu tenho algumas críticas a esse modelo do tripé macroeconômico. E eu quero trazer em detalhes aqui hoje. Claro, vou fazer isso sempre com muito respeito, porque sei que tem várias opiniões divergentes. E sabendo sempre que eu não sou o dono da verdade. Mas todas as vezes que eu trago a minha opinião, eu trago sempre com números. E a gente até desenha na tela se possível. Tu sabe o nosso jeito aqui de Investland de ensinar. Ó, esse vídeo tá super didático e eu vi poucas produções como essa no YouTube. Então recomendo você assistir até o final. Ei, vou repetir. Assiste até o final para você entender tudo, beleza? Agora vem comigo que esse vídeo tá triperfeito. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero que você saiba de algo. Eu vou fazer uma análise aqui, sim, mas não quer dizer que eu sou 100% imparcial. Pelo nome do canal você percebe, Investland é um canal que trata de investimentos, política e economia também, mas eu tenho um viés. Eu sou sim um cara de mercado, gosto de investimentos, gosto de dinheiro, todavia eu não sou muito parecido com os outros canais de investimento que tem por aí. Normalmente eles seguem a cartilha liberal ou neoliberal. Alguns são até libertários ou ANCAPs. Eles detestam o Estado. Eu, Daniel, não. Eu acho que o Estado, juntamente com o setor privado, pode sim desenvolver uma nação. Não que o Brasil esteja fazendo isso bem, mas eu acho que isso é possível. Que o Estado pode causar ou corrigir algumas injustiças que existem. Por exemplo, existem privilégios injustificáveis do Brasil, dos ricos, em detrimento dos pobres. Então eu, Daniel, apesar de ser um cara de mercado, eu acredito sim no papel do Estado numa economia. Beleza? Beleza, então esse é o meu viés. Muita gente pergunta, Daniel, você é o quê então? Você é um nacionalista? Um desenvolvimentista? Um trabalhista? Um social-democrata? Bom, pra ser sincero, eu não sei o que eu sou exatamente. É melhor você julgar por conta própria. Eu, Daniel, tenho medo de me colocar numa caixa ideológica, porque eu tenho medo de me apaixonar por ideologias. Então eu fico sempre tentando analisar as coisas com a lógica, beleza? Mas dito isto, eu tentarei ser mais imparcial no vídeo, mas você sabe que o viés da gente sempre puxa a gente pra um lado, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero terminar aquela história que eu contei pra você. Cara, o Gustavo Franco tava lá no Banco Central, indicado pelo FHC, e um belo dia em janeiro ele pede demissão. E por que ele pediu demissão? E eu vou te explicar essa lógica, tá? Lá em 99, e no primeiro mandato do Fernando Henrique, o câmbio, vamos chamar de dólar, tá? O dólar, ele não flutuava livremente. Hoje, por exemplo, o dólar tem uma hora que tá 5, outra hora tá 6, outra hora tá 5,50. Ele é flutuante. O preço dele varia de acordo com a demanda e oferta, beleza? Beleza. Antes não era assim. Antes o câmbio era um regime de bandas cambiais. Era praticamente o câmbio fixo. Por quê? A gente tinha uma banda aqui, o limite superior de 1,22 e um limite inferior de 1,12, tá? Isso aqui é um número didático, mas são números muito parecidos com esse que aconteceu na realidade, tá? E aí o câmbio, ele tinha o direito, vamos dizer assim, de flutuar nessa faixa. 1,13, 1,17, 1,14, 1,20. Se ele flutuasse aqui, estava ok, não tinha problema. Daniel, mas o que acontecia, por exemplo, se o câmbio naturalmente quisesse sair dessa banda? Então a gente tem aqui, por exemplo, um desenho 1,13, 1,17, 1,14 e de repente o câmbio quisesse ir para 1,25. Daniel, por que que o dólar sobe de preço? Porque mais gente quer dólar. E por que mais gente quer dólar? Por algum motivo. Seja porque não confia no Brasil, seja porque está tirando o dinheiro daqui, seja apenas um ajuste mesmo das economias, né? A nossa economia não é tão produtiva quanto a dos Estados Unidos. Então a tendência não é o real ser uma moeda tão valorizada. Então por vários motivos o dólar pode subir. E aí acontecia que às vezes ele queria passar da banda, por exemplo, para 1,25. Aí tem um instrumento do Banco Central que são as reservas cambiais. O Banco Central tem lá um cofre com um monte de dinheiro, né? No caso aqui vamos dar o exemplo do dólar, e são as reservas cambiais. E o que acontecia quando o dólar queria subir? O Banco Central vinha e fazia isso aqui, ó. Ele pegava essas reservas e vendia, dá uma olhada, ó.
Ele pegou elas, eliminou elas, tá vendo? Ele jogou elas no mercado. Ele vendendo essa moeda, o que acontecia? O dólar baixava para 1,20. Para você que não entendeu, Daniel, por que esse fenômeno aqui acontece? Porque pensa numa seguinte lógica. O Banco Central tem aqui uma caixa com vários dólares. E você sabe que na economia tem o lance da demanda e oferta. Então, tudo que tem muita oferta, que está sobrando, tende a baixar de preço. Então, qual era a lógica do Banco Central? Poxa, o dólar está muito alto. Eu tenho um estoque de dólar aqui, então eu vou jogar na economia. Ele pegava e jogava na economia através de vendas de dólares. Como a oferta aumentava, tinha mais dólar na economia, o preço do dólar diminuía. Belezura? Então, o Banco Central intervia. Só que aí a gente tem algumas pressuposições. Primeiro, a gente tem que pressupor que o Banco Central tem reservas internacionais. Verdade ou não? Nessa época ele tinha? Tinha reserva. Só que qual era o problema? Uma parte dessas reservas era dívida externa. Dívida com quem? Externa que você deve para alguém de fora, né? Você devia para o FMI. O FHC tinha pegado dinheiro com o FMI várias vezes. Então o Banco Central usava essas reservas para baixar o dólar, mas era um dinheiro que não era dele. Não era uma dívida em real, que é uma dívida interna, era uma dívida externa. E outra coisa, pressupõe que você tem dólares, mas o seu dólar não é infinito. Se você vai queimando aqui, ó, tem uma hora que o seu dólar vai acabar. Verdade ou não? Verdade. E o que aconteceu? Lá em janeiro de 99, esse cara aqui, que é o Gustavo Franco, que era o presidente do Banco Central, ele viu que a reserva ia acabar. E segundo as más línguas, tá? Não tô falando que foi isso, mas segundo as más línguas, ele saiu do governo antes da bomba estourar. Ele falou, cara, as reservas estão acabando, eu não tenho como segurar o dólar mais nessa banda aqui, então eu vou sair antes de acabar os dólares, tá? Ou antes do câmbio ficar livre. Qual seria uma solução para isso? Uma solução para isso poderia ser, por exemplo, o Banco Central deixar o câmbio flutuar. Então a gente volta aqui no nosso exemplo. Se o dólar chegasse a 1,25, o Banco Central mantinha as reservas dele de dólar e não vendia. O que isso aconteceria? O dólar está flutuando a 1,25, então o preço é 1,25. Então o Banco Central manteria os seus dólares aqui em estoque. Fosse para 1,40, 1,50, ele não venderia aqui, tá? Ou seja, ele deixaria o câmbio flutuante chegar ao preço que quiser. E aí ele tinha duas opções. A primeira, arranjar um monte de dólar em algum outro lugar, que dificilmente apareceria assim fácil, ou então ter que prestar dinheiro de novo, que não é bom. Ou a segunda, deixar mesmo o câmbio flutuar. E foi o que as pessoas estavam recomendando ao Fernando Henrique. Esse aqui são os pais do Plano Real, são vários economistas, tá? Essa galera aqui, inclusive eu acho que eles prestaram um grande serviço à sociedade brasileira. É difícil achar um brasileiro que prestou um serviço maior. Depois pensa aí, cara, quem prestou um maior serviço ao Brasil do que controlar a hiperinflação? Você conhece algum empresário, alguém do setor privado, algum político que fez algo tão grandioso? Então esses caras aqui fizeram isso, tá? Muitos deles são liberais e tal. Você vê que eu não tenho problema com ideologia. Eu acho. Eu não sou neoliberal, eu não sou liberal, mas eu não acho a cartilha liberal totalmente inútil, tá? Então eu tento ser bem justo nesse critério aqui, tá? Mas vamos lá. E aí esses caras fizeram um plano. E muita gente fala, viu? O liberalismo salvou o Brasil. E por que eu trouxe a foto deles? Porque o Plano Real, ele não foi um plano liberal ou extremamente ortodoxo, de acordo com o manual liberal que a gente fala. Ele foi um plano meio criativo, até mais para heterodoxo do que ortodoxo. Porque, por exemplo, liberalismo ou ortodoxia de câmbio fixo existe? É um negócio meio estranho, né? Deveria ser câmbio flutuante. E o início do real era câmbio fixo. 2, eles criaram uma moeda paralela, a URV. Pô, cara, isso aí tá nos manuais de economia, criar uma invenção, uma moeda paralela, que é um truque psicológico quase. Claro que tinha outras funções também. E veio da mente desse cara aqui, do André Lara Rezende, do Pércio Arida, tá? A URV. E eles criaram isso juntamente com o câmbio fixo e tacaram o juro lá no alto. Mais uma jogada de marketing, ou seja, não foi liberalismo ou ortodoxia isso, tá? Foi uma mistura de tudo, beleza? E aí, com isso, o Plano Real funcionou. Mas beleza, passou 5 anos, eles criaram o Real lá em 94, tá? Essa foto aqui tem as fotos dela estendidas, por exemplo, às vezes vai entrar o Fernando Henrique nessa foto, às vezes vai entrar o presidente Itamar Franco, às vezes vai entrar o Ciro Gomes, entra aqui também. O Ciro Gomes foi o ministro do Plano Real, né? Lá em 94, nesse primeiro ano aqui, tem assinatura lá e tal. Mas aí aconteceu isso. O que acontece? Voltando para 99, em janeiro de 99, quando esse cara aqui se demitiu, aguenta aí que é uma história importante, tu vai entender por quê, tá? Falaram pro Fernando Henrique, muita gente, que ele tinha que deixar o câmbio flutuar, tá? Aí ele falou, cara, não sei, bicho, pô, vai ter uma inflação muito alta, o câmbio vai para R$2, para R$3, eu não quero inflação, eu vou perder popularidade. Político, né? Aí ele chamou um cara para fazer um meio termo, um tal de Chico Lopes. Aí o Chico Lopes foi lá, entrou no Banco Central, e ele propôs nem deixar o câmbio flutuar e nem deixar ser fixo. Ele queria convencer todo mundo a acreditar numa banda diagonal endógena, que era basicamente bandas também, bandas cambiais, só que mais flexíveis, né, maiores. O que muita gente não acreditou, por quê? Porque era basicamente atrasar ou adiar um problema que já viria, que era o dólar subir bastante, tá? E aí o Chico Lopes passou menos de 2 meses até que chamaram um outro senhor para o Banco Central, que era este senhor aqui, chamado Armínio Fraga, que entrou em março de 99. E aí o Armínio Fraga, segundo o Ciro Gomes, eu vi um vídeo dele explicando, o Armínio Fraga, em 99, ele estava lá no Banco Central, isso é a história do Ciro, tá? Não sei quanto que é verdade nisso, sabe que política aumenta as coisas. Ele falou que o Armínio Fraga estava lá em 99, sentado no Banco Central, em cima da perna ele criou
um troço chamado tripé macroeconômico, que só existe aqui no Brasil, tá? Individualmente tem valores que existem em outros lugares do mundo, mas desse jeitinho só tem aqui no Brasil. E segundo esse cara aqui, o André Lara Rezende, tá? O Arminio fez isso baseado em quê? Baseado na inspiração que ele tinha americana de um economista chamado John Taylor. Para você não sabe quem é John Taylor, ele era um economista que ali nos anos de 1993, ele criou a regra de Taylor. Daniel, o que é a regra de Taylor? É basicamente uma conta, uma fórmula, que ele passava para os bancos centrais para definir a taxa de juros. Então, tipo assim, antes era meio arbitrário. Cara, será que eu coloco em 15 ou em 28? O que define a taxa de juros? Então, o Taylor tentou fazer disso uma fórmula, tá? Considerava aí dados como inflação, hiato do produto e tal, uma tecnicalidade muito alta. E aí, este senhor aqui, o André Lara Rezende, ele falou, cara, o Arminio, ele foi inspirado lá no Taylor, para fazer o tripé, então não que o Taylor tenha feito o tripé, mas assim, ele foi a inspiração dele e tal. Só que a própria regra de Taylor caiu em desuso, por quê? Porque em 2008, e segundo o André Lara Rezende falando, tá? Em 2008, a regra de Taylor previa que, com a crise, muitas economias tacaram o juro do Banco Central a zero. E segundo a regra de Taylor, poderia ter uma superdeflação e não teve, tá? Isso segundo o André Lara Rezende. Aí o Arminio Fraga foi lá e fez o tripé macroeconômico. Para você ter uma ideia, o tripé ele até tem valores importantes, tá? Vou te explicar o que é valores fazendo analogia com o futebol, tá? Por exemplo, eu posso virar para um jogador de futebol e falar assim, cara, jogar bastante é importante? O cara tem que jogar, tem que ser titular, tem que ter vários jogos por ano, é importante. Alimentar-se bem para um jogador é importante? É importante. A academia é importante, fazer musculação, além do treino de futebol, é importante. Isso são valores importantes. Aí vem alguém e ingessa essa regra e faz assim, ó, beleza, criei aqui uma regra. O tripé do jogador. Você tem que jogar 70 vezes por ano, não importa o que aconteça. Você tem que comer 2.500 calorias, não importa o que aconteça. E você tem que fazer musculação 4 vezes na semana, não importa o que aconteça. E aí eu te pergunto, faz sentido engessar uma regra de valores importantes? E valores entre aspas, tá? Tem valores aí no tripé que são questionáveis, mas a gente já vê isso. Então não faz sentido, sabe por quê? Porque se eu tenho um jogador que eventualmente, cara, eu preciso tirar um mês ele de campo, seja por lesão, seja porque ele tá com a cabeça ruim. E se tiver alguma época que ele precisa consumir um pouco mais de caloria? E se tiver uma época que ele, cara, precisa não jogar, precisa comer lá um dia do lixo mesmo, tirar um pouco de férias e não treinar essa semana para ele se recuperar? E se tiver época que ele precisa fazer academia 7 vezes na semana? E se tiver época que ele precisa comer mais porque ele tá gastando mais? E se tiver época que ele precisa ser reserva e não só titular? Então não faz sentido você engessar em nome de supostos valores uma regra tão rígida como o tripé. E foi mais ou menos o que aconteceu. Daniel, mas quais são as regras que foram engessadas no Brasil? O tripé macroeconômico é o seguinte, tá? Você tem aqui esse triângulo, tá? E ele tem 3 premissas. A primeira é o superávit primário. Ela diz que o Estado tem que gastar menos do que arrecada, sem contar o juro da dívida, tá? Eu já volto nisso aqui. Depois tem a meta de inflação. Então o Conselho Monetário Nacional define lá uma meta de inflação e o Banco Central é obrigado a atingir essa meta a todo custo, né? Claro que tem uma banda, tem uma tolerância, tá? Mas custe o que custar. No nosso tripé macroeconômico, essa regra é bem rígida, eu vou já te mostrar o porquê. E depois o câmbio flutuante, ou seja, essas coisas de câmbio fixo, banda diagonal endógena, semifixo e tal, isso não pode existir, tem que ser flutuante. E aí o tripé macroeconômico engessa tudo isso de uma vez. Isso não existe em lugar nenhum do mundo engessado assim. Você tem países que buscam superávit primário, tem países que têm até uma meta de inflação, mas às vezes flexibilizam de outro lado. Tem países que tem câmbio flutuante, mas tem países que tem câmbio fixo. Nada foi tão congelado dessa maneira e eu vou já te mostrar onde que está a minha crítica, tá? A primeira de tudo é quando a gente vai falar, vamos falar aqui primeiro do superávit primário, tá? Que é o Estado gastar menos do que arrecada. Beleza. Quando as pessoas vão te explicar isso, normalmente eles comparam ao orçamento doméstico, né? Elas falam assim, ó, o Estado funciona igual a sua casa. Se você gasta mais do que o que você ganha, não vai sobrar dinheiro para pagar contas, você pode ficar devendo o agiota, você não vai honrar compromisso. Cara, o Estado não funciona assim. Primeiro, porque esse cara aqui, ó, na casa que ele tá devendo em que moeda? Adivinha? Ele ganha 10 mil e tá devendo 12. Então ele tá devendo 2 mil, né? 2 mil reais. Se ele tivesse o controle sobre a própria moeda, se ele pudesse imprimir a própria moeda, ele faria isso? Com certeza ele faria e pagaria a dívida dele. Ah, mas vai gerar inflação para os outros. Mas não importa, ele conseguiria fazer isso. Então, a dívida do Estado brasileiro é na própria moeda. O Brasil não tem mais dívida externa hoje, ela tem dívida interna. Ah, Daniel, você está defendendo imprimir dinheiro? Calma, se você for me criticar, me critica por algo que eu falei. Só vem no raciocínio comigo. Então, não faz sentido você comparar a dívida do Estado brasileiro, os gastos do Estado brasileiro, com o orçamento doméstico, tá? Porque o Brasil, e até os Estados Unidos e a China, vários países operam em déficit. E eles não deixam de honrar os seus compromissos, não. A galera da dívida vai recebendo, com nova emissão de dívida, os funcionários públicos recebem, todo mundo recebe. Claro que tem os desajustes e tal, e etc. Mas no macro, você tem esse poder de gerar dívida na própria moeda, que muitos países fazem isso, tá? Então, por fundamento, não é interessante você comparar a dívida do país com o orçamento doméstico. Mas por didática, aí tudo bem. Ah, Daniel, eu quero explicar um negócio que é primário, nominal e tal. Por didática, tudo bem, tá? E aí eu quero te fazer esse exercício, tá? O que é um superávit primário? Daniel, eu não sei o que é isso, eu já te digo.
O Estado ele tem uma arrecadação, que vem aqui de impostos, basicamente, tá? Então vamos dizer que ele arrecadou 10 reais ou 10 bilhões, você escolhe a métrica aí, ou 10 trilhões, enfim, tá? E aí, o Estado tem os gastos, tá? Os gastos do Estado básico são chamados de primários, né? Que são os primeiros gastos, os gastos básicos do Estado. É gasto com o professor, com o funcionário público, com o político, com o sistema judiciário, com tudo isso, tá? Então, os gastos do Estado, vamos supor que eles são 9, tá? Então, o Estado arrecadou 10 e gastou 9. O que é o superávit primário? É se você teve lucro, entre aspas, tá? Superávit é o seu total de receitas, que é 10, menos a sua despesa, que é 9, sobrou 1. Então, nesse caso, você teve superávit primário de 1, tá? Se as suas despesas, o custo com o Estado fosse maior, você teria déficit. Só que o Estado ele não tem só esse custo. Agora, vamos trazer para tua casa. Vamos dizer o seguinte, tu ganha 10 mil, beleza. O teu custo de casa foi 9. Foi 9? Beleza, tranquilo. Então, você teve aqui um superávit de 1, né? Superávit doméstico de 1. Só que lembra que você ganha 10 e pode estar gastando 9, sobrou 1.000, né? Beleza. Mas se tu tiver devendo algum agiota, alguma coisa do passado, alguma dívida tua que não foi quitada, aí tu fala, verdade. Tu não colocou nos custos de casa essa parte da dívida, entende? Então tu fala, cara, todos os meus gastos de casa eu consigo pagar, mas eu tenho um custo ainda com a dívida, que é uns 3 mil por mês. Aí já seria ruim, porque tu ganha 10, 9 tu gasta em casa, mas tu tá devendo mais 3, então o total disso dá 12, né? E tu só ganhou 10. Então o Estado, ele tem mais ou menos essa lógica, tá? Ele tem a despesa primária e ele tem a despesa também com a dívida, que é esse passado dele, que é esse agiota que ele tem para pagar, tá? E essa dívida do Brasil hoje, predominantemente, ela não é mais externa, ela é interna. Ela é feita na própria moeda, são pessoas que foram lá, compraram o Tesouro Selic ou fizeram outras operações, tá bom? E aí, se eu vou olhar dessa lógica, esse aqui é o resultado nominal, quando ele considera a dívida, tá? Então, por exemplo, total de despesas nesse caso é 12, tá? Então, qual é o meu déficit nominal? Meu déficit nominal é 2, tá? Porque meu total de arrecadação é 10, total de despesas são 12. 12 menos 10, 12 reais de déficit nominal e 1 real de superávit primário. E a meta que tem no tripé macroeconômico é o superávit primário. Agora vamos dizer assim, eu, Daniel, sou a favor de que a economia é uma caixa de ferramentas. Tem hora que você vai precisar de superávit, tem hora que você vai precisar intervir, tem hora que você vai precisar de uma ferramenta mais liberal, tem hora que você vai precisar de uma ferramenta muito keynesiana. Mas eu não posso engessar para sempre uma única coisa. Então vamos dizer que em algum momento da vida a gente chega à conclusão de, cara, precisamos de superávit. A gente quer controlar a dívida pública, a gente quer fazer um troço mais liberal aqui. Vamos supor. Primeira pergunta, crítica que eu tenho a fazer é, por que não então um superávit nominal? Por que só o primário, pô? Por que não faz superávit aqui logo? Ah, não, beleza, vamos arrecadar mais aqui. Isso seria aumentando imposto, mas não vamos então, vamos baixar custo pra caramba, a gente corta o Estado aqui, fica minúsculo, que a galera é defensora do Estado mínimo, e aí a gente tem um superávit nominal. Então assim, já que é pra ser o super liberalzão da parada, não faz a regra de superávit nominal. Lembrando que eu, Daniel, sou contra, tá? Eu tô só tentando pensar, lembra na imparcialidade? Na teoria, dentro da teoria do mundo efeito borboleta. Ah, Daniel, mas é quase impraticável, nenhum Estado faz isso do mundo, pouquíssimos fazem, então beleza, vamos fazer o superávit primário. A crítica é a seguinte, todos os países que se desenvolveram do mundo, e na época que eles cresceram muito, eles não estavam tendo tudo isso ao mesmo tempo. Ou eles tinham um pouco mais de inflação, ou eles não estavam tendo superávit, ou eles deixaram um câmbio fixo, ou em bandas. Mas isso junto não aconteceu. A China, por exemplo, ela opera em déficit há 40 anos, que foi o período recente de desenvolvimento da China. Os Estados Unidos, ele opera em déficit há 40 anos. Isso não é o dogma de fé lá. A China, ela tem câmbios em bandas. Não é um câmbio flutuante, o Partido Comunista Chinês intervém. Então, eu já tô adiantando os outros, né? Mas em termos de superávit, cara, com uma lógica que eu acharia saudável. O Estado só, os custos correntes dele. Então vamos dizer assim, Daniel, beleza, vamos fazer um negócio bem bolado aqui, se for muito revolucionário ninguém vai aprovar, mas se for muito liberal também o país não cresce e tal. Qual seria um bem bolado? O bem bolado é o seguinte, o Estado pagar os custos dele, cartão de político, funcionário, telefone, água, luz. Realmente, se você tem um Estado que está gastando muito e ele não consegue nem pagar custo básico, isso é ruim. Então, se você tivesse um Estado que pagasse pelo menos ali o custo básico, ok. Mas em termos de superávit primário, ou déficit, cara, se eu tenho um plano de desenvolvimento de país de longo prazo, em que eu falo o seguinte, cara, eu vou investir dinheiro, logo eu vou ter um déficit esse ano, sei lá, de 3, 4% do PIB, eu vou investir em inteligência artificial. Porque esse investimento no futuro vai trazer produtividade. Trazendo produtividade, a inflação baixa, o país cresce, a renda per capita cresce. Mas para isso eu vou precisar me endividar agora. Eu, Daniel, não vejo problema nisso. Eu não vejo porque está 100% do tempo em superávit primário. Gente, até no mundo que eu faço parte, que é o mundo privado, é assim. Startup é o quê, gente? Startup começa dando lucro já, tendo superávit desde o primeiro ano. Não, são muitos anos de déficit até depois ela ter uma produtividade brutal. Lembrando, China e Estados Unidos operam em déficit há muito tempo. Claro, não sou defensor de déficit eterno, mas como parte de uma estratégia, poderia ser. Quando eu analiso ações, e esse é um canal de investimentos, a gente aprende a dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida é quanto a empresa deve em relação à sua capacidade de gerar caixa.
o seu lucro operacional. Então, se essa dívida for aumentar a produtividade, não tem problema. No futuro, essa conta vai se pagar. Claro que eu Daniel, não sou a favor de déficit para pagar custo besta do Estado, cartão de político, etc. Isso aí tem que cortar mesmo, tem que diminuir e tal. Mas para investir, para crescer, você pode ter alguns anos de ter déficit sim, se fizer parte de um projeto. Beleza? Beleza. Daniel, mas os investidores veriam isso com maus olhos. Não veriam, não. Depois de um tempo, eles veriam com bons olhos. Sabe por quê? Porque eles iam entender. Eles vão falar, cara, o Estado ali, eles conseguem pagar as contas. Eles só estão em déficit porque estão investindo em IA, eles estão disruptando. Então, vale a pena eu até investir no país. Entende o que eu tô falando? Beleza, vamos à segunda crítica. A meta de inflação. Cara, meta de inflação é um número que o Banco Central é obrigado a perseguir. Aí a meta era 4%, ela tinha uma banda aqui de 2 para mais, 2 para menos, ou seja, podia até 6 a inflação, né? Eles abaixaram para 3 e uma meta maior de 1,5. Então ficou 4,5 de teto, quanto antes era 6 de teto. Ah, Daniel, mas 4,5 de inflação é melhor que 6. Jura? 0 de inflação é melhor também, né? Por que não bota 0, então, a meta, não é irreal? Então, assim, da onde que vem esses valores? Que é esse questionamento, tá? E aí, a meta de inflação, além de ter um número, ela é extremamente rígida no Brasil, o que é diferente dos outros bancos centrais. O Banco Central Popular da China, por exemplo, o Banco Popular da China, ele tem uma diretriz inflacionária de 2 a 3%, por exemplo. Inclusive, tá até menor isso porque agora a China tá tendo deflação, que não é o nosso problema, tá? A economia chinesa é muito produtiva. Então, eles têm uma diretriz, mas o Banco Central, ele quer crescimento econômico, estabilidade de preço, que podemos associar com inflação, e manter o poder de compra. Porque, querido, se a inflação, conta de padeiro aqui, tá? Se tu ganha R$1.000 e o preço do alimento tá R$10, aí o preço do alimento for para R$20, mas tu ganha R$2.000, teve inflação? Teve. A moeda desvalorizou? Sim, mas o teu poder de compra não. Entende o que eu tô falando? Então a China tá ligada nisso, ela sabe que essas variações nominais não necessariamente são perda do poder de compra. Então eles valorizam crescimento econômico, estabilidade de preços quando possível e poder de compra. Não é uma coisa só. E aqui no Brasil, como é que os caras fazem? É 3% de meta? Com o teto 4,5%? Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai tacar juro, aí taca a taxa de juro lá em cima, porque a taxa de juro é 15%, quando tu vai pagar empréstimo fica mais caro. Quando tu vai fazer financiamento, fica mais caro. Os ricão, em vez de investir para abrir negócio, ou ao invés de comprar mesmo as coisas, coloca o dinheiro no Tesouro Selic, que tá pagando 15%. Aí desaquece a economia. Aí, claro, a inflação baixa, né? Economia fraca. Então, o Banco Central, ele só faz isso no Brasil para controlar a inflação. Só que, às vezes, a inflação ela não vem de excesso de demanda, ou porque as pessoas estão comprando muito, e o Banco Central vai lá para acabar com a festa. Se for só de demanda, tudo bem. Mas às vezes acontece um problema lá no Putin invadiu não sei quem, que o barril do petróleo aumentou e a gasolina no Brasil aumentou muito, logo a inflação aumentou. Cara, então isso não é um problema local. E você querer controlar isso só com taxa de juros é um negócio meio estranho. Cara, você poderia fazer várias coisas. Você poderia fazer subsídio? Sim ou não? Vale a pena fazer o subsídio? Porque a cada 1% que eu aumento na taxa de juros, aumenta 50 bi lá no juro da dívida pública. Então, assim, né? É o gasto do Estado, né? Então, beleza, aumentou lá. Segundo, se fosse alimento, eu poderia fazer estoques reguladores? Terceiro, eu poderia abaixar imposto da empresa? 4, se é uma empresa estatal, eu não posso baixar o lucro, margem de lucro e ainda deixar ela lucrando? Tem várias formas de você fazer isso, mas você combate aquilo. Cara, problema na gasolina, eu consigo combater ou não? Se eu não conseguir, eu deixo a inflação subir por um tempo, não é estrutural, daqui a um tempo vai voltar o preço normal da gasolina, porque vai se resolver o negócio da guerra lá. Então beleza, eu não preciso nem intervir às vezes, tá? Tu pode ser mais liberal nesse sentido. Mas assim, o Banco Central fica ligado no número, 3%. Beleza. Ah, subiu o negócio da gasolina que a gente nem tem controle. Meu irmão subiu. Não, eu vou tacar, vou aumentar juro, pra poder atingir esse número 3%. E aí, teoricamente, prejudica menos os pobres. Mas, mano, como que prejudica menos os pobres, mano? Ele acha que um número 3% prejudica menos. Mas, querido, olha só. O pobre, quando tu aumenta o juro, não aumentou também o financiamento que ele vai fazer? Aumentou. Não aumentou a dívida antiga que ele tinha? Aumentou. Não diminuiu o número de emprego? Porque o patrão não quer contratar? Diminuiu. Então, adiantou tu aumentar a taxa de juros para preservar a economia e preservar o pobre? Então, assim, não tem como deixar isso parado dogmático. Eu vou te dar um exemplo, outro exemplo. O Fed dos Estados Unidos, ele tem uma diretriz de juros. O que é uma diretriz, gente? Que não é obrigatório você bater aquilo. Se der para bater, beleza. Então, lá ele tem um dual mandate, que é um mandato duplo. Ele procura menor inflação a pleno emprego, ou a maior capacidade de emprego da economia, tá? Então, ele busca isso aqui, ó. Isso aqui é razoável. Pô, é o Fed americano. Ele não vai ficar de olho de bater uma inflação de 3%, independentemente do nível de emprego, independentemente se está se explodindo, independentemente se foi o Putin, se foi o Xi Jinping, se foi o Trump. O Banco Central do brasileiro fica fixado nisso aqui e ele taca a taxa de juro lá no alto, que é 15%, que é a segunda maior taxa de juro real do planeta, que se você desconta a inflação, né? E ele só tem essa ferramenta para chegar nesses 3%. Ele fica lá fixado.
desperdiçada. Então o Gabriel Galípolo faz um bom trabalho? Faz. O Roberto Campos Neto faz um bom trabalho? Fazia. A culpa não é deles. Quem definiu o negócio de 3% foi o Paulo Guedes com o Bolsonaro e depois o senhor Lula com o seu Fernando Haddad e a Simone Tebet e o Galípolo agora, né? Manteve. O Galípolo foi meio que um bonde andando. Mas assim, o CMN é o ministro da Fazenda, que é o Haddad, mais a Simone Tebet, mais o presidente do Banco Central. E na época do Bolsonaro tinha época que o Banco Central era autônomo, tinha época que não era. Então é basicamente o Paulo Guedes que definia. E aí, não só o Paulo Guedes também, mas o Ilan, que foi presidente do Banco Central, era a favor desse 3% aqui. Depois perguntaram até pra ele, você fala, mano, por que essa taxa de inflação de 3%? Ele falou, não, cara, porque no Chile é assim. Tipo assim, ele não deu uma resposta técnica. Não, porque no Chile é assim, tem alguns países subdesenvolvidos que é assim, é. Mas, cara, o Chile tá bombando, é? Esses países que estão com meta de 3% estão bombando. Eles só atingem a inflação com taxa de juros, é isso? É o único instrumento que eles têm, é isso? É assim? Eles têm um tripé macroeconômico, é assim que faz? Pois é. Outro exemplo, o RBI, o Banco Central da Índia, tá? A Índia, primeiro, eles têm um câmbio administrado. Não é totalmente flutuante, tá? Aqui, de vez em quando, o Banco Central também intervém, mas aqui é quase todo flutuante, vamos dizer assim. Então, lá é mais administrado. Eles têm uma meta de inflação? Tem. Mas a meta é 4%. É igual a antiga nossa, com mais ou menos 2%, tá? Então, ela pode ir até 6%. Além disso, o câmbio é administrado. Não é isso aqui, ó. Nenhum desse exemplo é isso aqui, fechado. Você pegar um jogador de futebol e determinar exatamente todas as regras que ele tem que manter. Então, cara, dependendo da época que você tá na sua economia, você pode ter um câmbio fixo ou flutuante. Aqui no Brasil dá para ser o flutuante. Mas mesmo se fosse fixo, a gente tem reserva internacional. Não sei se é suficiente para aguentar um câmbio fixo há muito tempo, mas assim, dá mais para flutuante por quê? Porque muita gente que adota câmbio fixo, eles desvalorizam a moeda. Só que se desvalorizar a moeda agora, vai ter uma superinflação. E aqui, como é democracia, se tiver uma superinflação, o presidente vai ficar trocando. Então, o câmbio dá para deixar flutuante como tá. Mas o lance do superávit primário e da meta de inflação tinha que ser revisto. Ah, Daniel, eu não quero dar um cavalo de pau tão grande. Tudo bem, volta a meta para 4. 4 mais ou menos 2, como a Índia é, tá? Não tenta copiar o Chile, não, tá? Inclusive, a Índia pousou na Lua, não sei se você sabe. A Índia tá crescendo pra caramba, pousou na Lua, tá investindo em ciência e tecnologia. E o Chile pousou onde? Não sei, né? Inclusive, eu conheço o Chile, eu tenho negócios lá. Então, voltando, querido, você ter tudo isso ao mesmo tempo, que não tem nenhum lugar do mundo junto ao mesmo tempo, né? Junto, é meio que surreal, cara. De novo, superávit. Sim, pode ter anos que eu posso ter déficit primário, se eu tiver um plano estratégico para isso. Déficit para pagar besteira não dá. Mas agora, tinha que investir em algo para aumentar a tecnologia e a cadeia industrial do Brasil, tá? Se você fizer isso, investimento retorna, querido. Investimento retorna. Meta de inflação. Ou não tem a meta, ou você faz igual aos Estados Unidos, menor inflação a pleno emprego, ou você deixa a meta mais flexível, 4% com mais ou menos 2%, ou você faz igual ao Banco Central Chinês, que tem uma meta, mas é uma meta meio fake, eles estão mais preocupados com o crescimento. E o câmbio, muitos países que desenvolveram no mundo, por algum tempo não usaram um câmbio flutuante. No caso do Brasil, eu acho que esse é o menor dos problemas, tá? Mas assim, eu também não posso engessar tudo isso para sempre. Esse negócio de engessar é uma maluquice, tá? Então, não sei se ficou muito confuso esse vídeo. Algumas pessoas, principalmente a parte do começo, pode ter achado básico. Ah, tu explicou que é superávit, Daniel. Já sabia, só perdeu tempo. Eu já recebi críticas de por que o desenho, né? Queria até saber a tua opinião, se você se incomoda de eu desenhar na tela ou não. Que teve uma vez uma pessoa falou, pô, tu pensa que a gente é criança? A gente já sabe isso. Aí eu falei, mano, mas tem gente que não sabe, então às vezes eu gosto de desenhar, né? Então eu queria até um feedback de vocês. Qualquer coisa eu faço o vídeo mais direto mesmo, sem desenhar tanto, tá? Mas assim, eu tenho um vício em desenhar, né? E didática. Mas assim, espero que esse vídeo tenha sido didático, tenha dado a minha opinião. De novo, não acho que nenhum desses valores aqui é inútil, que o tripé não foi bom pra nada. Foi bom assim lá no começo, o Brasil, poxa, instabilidade, ele teve uma função importante, o real teve uma função importante. Mas assim, não dá para engessar as mesmas coisas para todo o sempre, ainda mais se nenhum país do mundo faz. Então, com todo respeito, eu fiz essas críticas, não ofendi ninguém, então, por favor, nos comentários, peça um pouco da sua gentileza também, caso vá comentar. Um super abraço, até o próximo vídeo de Investland.